Por vezes nós podemos nos esquecer do quanto somos todos parecidos. Existe uma coisa em especial que nos coloca a todos numa mesma condição: ricos e pobres, altos e baixos, homens e mulheres. Todos nós estamos constantemente sob a ameaça da morte. A realidade da morte é algo tão terrível que muitos preferem evitar ter até mesmo que mencioná-la. Aos poucos, até mesmo os cemitérios estão sendo apagados para não termos vestígios da morte. A realidade, no entanto, não muda assim, apenas porque gostaríamos de ignorar certos aspectos dela. Todas as pessoas sobre as quais podemos pensar e falar na história até o século XIX, por exemplo, já se foram. Já no século XV circulava um livro intitulado A Arte de Morrer. O reformador Martim Lutero também foi provocado a dizer algo a respeito da realidade da morte. Daí é que nós temos um sermão sobre a preparação para a morte. O texto de Martim Lutero, intitulado Um Sermão sobre a Preparação para a Morte, foi escrito em resposta a um pedido de Jorge Spalatina. Esse texto recebeu uma atenção incrível, fazendo muito sucesso na época. Teve tanta procura que em 2 meses teve que ser reeditado 5 vezes. A pergunta, assim, que temos diante de nós é: como Lutero encarou esse tema naquela época? E como nós podemos tirar proveito das orientações de Lutero nos dias de hoje? Sim, a morte é uma realidade que todos temos diante de nós. Quando a morte tira de nós alguém próximo, ficamos tristes. Quando a morte leva pessoas de forma estúpida, ficamos indignados. Mesmo pensar na própria morte é algo que muitas pessoas procuram evitar. Mas em algum momento, de um jeito ou de outro, a realidade se impõe. As Sagradas Escrituras tratam a morte como um grande inimigo dos seres humanos. O apóstolo Paulo escreveu que o salário do pecado é a morte e que o último inimigo a ser destruído é a morte. O fato é que a humanidade nunca soube lidar muito bem com esse inimigo tão implacável. E diante dessa figura importante que vinha se tornando Lutero no século XVI, as pessoas queriam saber também o que ele teria a dizer a respeito da morte. Este texto encontra-se no primeiro volume das obras selecionadas de Martinho Lutero, que reúne vários escritos do reformador, publicados entre os anos de 1517 e 1519. Lutero atuou em várias frentes. Foi professor, foi teólogo, mas foi também pastor, alguém que se ocupou com os dilemas e anseios existenciais das pessoas. É interessante notar como Lutero começa seu texto lembrando que todos deveríamos nos preocupar em deixar as coisas em ordem, uma vez que a morte é inevitável. Bom, como assim em ordem? Lutero se referia a bens materiais, à herança. Quem já não viu briga entre irmãos por causa de herança? Ora, se a morte é o que de mais certo nós sabemos a respeito do nosso futuro, então nada mais razoável que deixarmos tudo o que estiver ao nosso alcance o mais bem organizado e encaminhado possível, evitando assim rixas e desentendimentos entre os parentes que ficarem. Lutero trata a morte como uma despedida. Portanto, devemos, ainda em vida, saber despedir-nos dos bens materiais. Essa despedida, porém, envolve também as pessoas. Logo, é fundamental que estejamos preparados para nos reconciliarmos e perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. Essa despedida espiritual nos libera para partirmos em paz. Tais despedidas, porém, não devem ser motivo de tristeza ou até mesmo de desespero. Afinal, é momento de focar em Deus para quem iremos. Sim, Lutero encara a morte como o caminho que nos conduz para Deus. A certeza da salvação e da vida eterna com Deus deve transformar a dúvida, o medo e a tristeza em alegria.
mesmo que seja apenas como esperança de uma realidade que ainda está por se concretizar. Se a morte consiste numa porta estreita pela qual passaremos para então chegarmos ao amplo reino de Deus de forma definitiva, então existem algumas coisas sobre as quais podemos nos preparar para essa viagem. Uma delas envolve a confissão, uma confissão sincera de nossos pecados, especialmente os maiores. É uma prática cristã que pessoas que se encontram diante da realidade da morte iminente, ou seja, como se diz atualmente, no leito de morte, essas pessoas recebam a ceia do Senhor. Lutero vê esta como uma boa prática e oportunidade para a pessoa lembrar mais uma vez que o pecado, a morte e o inferno não são maiores do que aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Nas palavras do reformador, os sacramentos outra coisa não são do que sinais que servem à fé e incitam a crer. Lutero, assim, defende a ideia de que deveríamos nos ocupar com o tema da morte ao longo da vida, já quando achamos que ela, a morte, ainda está distante, pois o que amedronta a muitos é encarar o tema apenas quando pensam que já estão ali prestes a morrer. Isso superdimensiona a morte e deixa as pessoas mais atormentadas. Não é de bom senso, portanto, encarar o tema de forma demasiada e em época inoportuna. Veja como o pastor de Wittenberg fala sobre isso. Durante a vida, deveríamos ocupar-nos com a ideia da morte e confrontar-nos com ela, enquanto ainda está distante e não nos atormenta. Mas ao morrer, quando a morte por si mesma já é forte demais, ocupar-se com ela é perigoso e de nada serve. Aqueles que souberem, então, refletir a respeito da morte ao longo da vida, que compreenderam a graça de Deus diante do pecado e depositaram a sua esperança na eternidade em vez do inferno, esses não se desesperarão diante da morte quando ela se aproxima. Lutero orienta a respeito de Cristo, aquele que é vida e que já venceu a morte. Em Jesus Cristo encontraremos a paz. Lutero lembra aqui as palavras bíblicas registradas em Apocalipse 14:13. Felizes os mortos que morrem no Senhor. Ao contemplarmos a Cristo, este crucificado, contemplaremos também a imagem da graça. Com isso, deixamos de focar o pecado, a culpa, a condenação, para encontrarmos a paz naquele que nos justificou graciosamente. Outra importante advertência do reformador é para que não foquemos demais no inferno. Não somos responsáveis por saber quem é predestinado, quem é salvo e quem não é. Não devemos ser pretensiosos demais, querendo saber mais do que o próprio Deus. Deves deixar que Deus seja Deus, que ele saiba mais sobre ti do que tu mesmo, lembra Martim Lutero. Sempre quando nós focamos mais em nós mesmos do que em Deus e em sua palavra, a tendência é começarmos a duvidar e alimentar uma má vontade para com Deus. Olhar para Cristo, focar em sua imagem, afastará de nós os sinais de ameaça e angústia da morte, do pecado e do inferno. Sim, Lutero orienta a que pensemos sobre o pecado, a morte e o inferno ao longo da vida, não com medo, não com desesperança e angústia, mas sempre vendo esses inimigos pela perspectiva de Cristo, este Cristo crucificado e ressuscitado, pois Jesus Cristo venceu a morte, derrotou as forças infernais e justificou o pecador. Quem assim o faz sabe-se amado e acolhido por Deus. Portanto, quando a hora da morte chegar, não se desesperará e não mais precisará pensar na morte, no pecado e no inferno, mas se fortalecerá na esperança, se alegrará na certeza de que é chegada a hora de passar pela porta estreita e encontrar-se definitivamente com o seu Deus. Enquanto sofria na cruz, Jesus foi insultado, xingado, desafiado. Muitos zombaram dele. O tentador não deu nenhuma trégua. De todas as formas, ali, diante da morte, Jesus foi provocado a focar a própria morte, o inferno e o pecado. No entanto, ele não deu ouvidos a nada disso.
permaneceu firme, focado na vontade de Deus e intercedendo por aqueles que se perdiam. Quando alguém se vê inevitavelmente diante da morte, pode sentir-se só, porém, o sacramento e seus elementos o lembram de que isso não é verdade. Deus olha e está com você, assim como também todos os anjos e todos os salvos. Com os olhos da fé, podemos contemplar a verdadeira multidão a qual estamos unidos. Lutero lembra aqui o episódio em que Eliseu e seu servo encontraram-se cercados por um verdadeiro exército com tropas e cavaleiros. Enquanto o servo se desesperou com essa imagem, Eliseu via outra coisa. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O que nós temos, portanto, nas palavras de Martim Lutero a respeito da morte é uma mensagem de esperança, uma orientação que nos desafia a focar em Cristo e na sua obra na cruz por todos nós. Jesus Cristo é nosso Senhor, aquele que venceu a morte, venceu o pecado e o inferno, nos assegurando a vitória, a vida eterna no reino de Deus. Assim, por mais solitário que pareça a jornada, por mais estreita que possa ser a porta da morte, não estamos sós. Seguimos pela jornada que nos levará para a nossa verdadeira morada com o Deus Altíssimo, o Criador, aquele que nos ama e acolhe em seu mundo de amor e harmonia. Que o bom Deus abençoe você e seja você uma bênção.